E graças a Deus por tudo. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 6. Acho que eu não deixei de mencionar ninguém, nenhum outro visitante. Efésios capítulo 6. Hoje nós vamos dar continuidade ao que vimos falando sobre o início e o progresso da nossa salvação. E eu quero pedir a você que mantenha a maior atenção possível. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Eu quero pedir a você que se sinta ao máximo também à vontade para não deixar nada te incomodar. Se tiver algum celular que você vê que pode te incomodar, você pode desligar, pode tomar alguma providência para estar concentrando ao máximo agora, nesse momento. Efésios capítulo 6, verso 10. Antes de estarmos, queridos, meditando nesse texto, eu quero que você acompanhe comigo aqui nos slides o progresso daquilo que nós vimos tratando de alguns domingos para cá. Nós vimos o que acontece quando nós somos regenerados ou quando nós nascemos de novo. Quando uma pessoa nasce de novo, o que acontece com ela? O que acontece no coração, na vida de uma pessoa, quando ela nasce de novo? E o que nós vimos? Nós cremos. Quando nós somos regenerados, nós cremos. Quando nós cremos, aí você diz assim, mas fé todo mundo tem. Não, a fé que a Bíblia fala é diferente. Ela é comprovada com o quê? Com amor. Nós amamos a Jesus, certo? Não é amar assim a esposa. Amar a esposa, né? Não é só a esposa. Amar a esposa também, né, irmã? Irmã Marley está falando, a esposa também. Esposa também. Mas é amar a Jesus. E quando nós amamos, nós, o quê? Obedecemos. Essa é a sequência. Então, quando você está obediente à palavra, por amor a Cristo, isso é um fruto da fé. A verdadeira fé sempre leva você a amar e a obedecer. Bom, mas quando nós cremos, a primeira coisa ali, a mãe de todas as virtudes, é a fé. Quando nós cremos, então acontece algo mais. Vamos para frente. Nós vimos em João 5, 24. Vamos ler o texto? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. O que acontece quando a gente crê? Bom, quando a gente nasce de novo, a gente crê. E a prova é que a gente ama, que a gente procura obedecer. Mas quando a gente crê, quando a fé chega no coração, o que acontece com você? Primeira coisa, nós temos a vida eterna, a vida com Deus. Naquele momento você já tem vida com Deus. Naquele momento que você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem já a vida eterna. Antes não tinha, mas agora tem. O que você tem mais? Nós não somos mais condenados. Nós não entramos em juízo, em condenação. Nós estamos livres. No dia do juízo final, que Deus foi julgar todo mundo, nós já estamos livres. Amém? Porque nós cremos. Mas não só isso. Jesus diz o que mais? Passamos da morte para a vida. Agora nós temos uma outra vida. Uma prática diferente, uma mente diferente. Instalou em você agora um software diferente. Antes era aquele software velho, aquela né, MS-DOS, né, para os mais antigos. Aquele programa de computador que só vive dando bug, né, aquele problema, certo? Só travando. Você olha para o mundo e fala assim, o mundo não tem sentido. É porque a cabeça travou, entendeu? Por que deu bug na cabeça? Por que bugou? Porque o software era velho, estragado, dominado pelo pecado. Mas quando você creu, Deus te deu uma nova
mente. Uma nova, ou Paulo diz, nós temos agora a mente de Cristo. Amém? A mente de Cristo. Agora é algo novo. Ainda lidamos com a velha vida dentro do nosso coração, mas agora nós temos a nova vida, é uma nova mentalidade. Bom, uma vez que nós temos essa nova vida, nós vimos no domingo passado que Jesus nos chama agora para tomar uma posição na vida prática. Você já tem uma nova mentalidade, ele te chama para tomar uma atitude. E o que nós devemos fazer? Vamos ler o versículo? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Então, ele já te aliviou, já tirou o peso do pecado, já tirou a condenação do pecado, você está livre, mas agora ele te chama, ele tem um chamado para você, agora é para você entrar na escola de Deus. Você vai entrar na escola de Deus, você foi matriculado. E a primeira coisa que nós vimos é, tomai sobre vós o meu jugo, que significa assumir nossa nova vida. Você assume, você se responsabiliza. Agora eu sou um crente. Marcado, selado, carimbado, definido para o resto da vida, pronto. Isso a gente faz quando a gente batiza. Tá bom? Quando a gente faz isso, o batismo é, além de outras coisas, é a comprovação da sua fé. Você está dizendo assim, eu estou assumindo agora o meu amor por Cristo. Olha, existe gente casada que não se ama. Não é verdade ou não é? Mas toda pessoa que se ama, todo casal que se ama, casa. Porque um assume o outro. Vocês entenderam? Então, preste atenção. Quando você ama a Cristo, ele entra debaixo do jugo e assume a carga com você. Amém? E você também entra debaixo da canga, o jugo, e assume com ele e diz, eu estou contigo, Senhor. Amém? Vocês entenderam? Então, isso é uma posição. Jesus te chama, toma uma posição na vida, tá? Toma uma posição, ser um cristão. Amém? Segundo, o que é que nós vimos? Devemos o quê? Aprender de Cristo. Ele fala assim, vamos embora comigo que você vai aprender de mim. Agora você vai aprender, porque eu sou manso e humilde de coração. Você não é, você é orgulhoso. Você pensa que merece a salvação. Olha para você ver. Olha o que o mundo ensina para você. Que você merece a salvação. Se você fizer coisa boa, você vai merecer diante de Deus. É um orgulho sem pé, sem cabeça. Mas quando você encontra Cristo, ele te ensina a ser o quê? Um manso e humilde de coração. Ele vai te ensinar num passo a passo. E ele tem uma paciência. Ele tem uma paciência. Você vai cair, você vai errar. E ele vai estar do lado o quê? Vem comigo. Vem comigo. Vamos lá, levanta, vamos embora. E você cai de novo e ele está o quê? Pega você pela mão e vamos embora. Segundo passo, caiu de novo, mas vamos. E ele te fortalece. Ele aguenta ali do lado da canga ali, ele aguenta firme e te levanta e te ajuda, e te fortalece. Aprendei de mim. E a terceira? Devemos achar a nossa segurança totalmente em Cristo. Você acha descanso. Agora não é, eu não vou viver pela minha força, porque eu sou inteligente, porque eu sou bom, porque eu sou o cara, porque eu sou... É isso não. Agora eu vou viver dependendo de Cristo e descansando meu coração nele. Amém, gente? Todo mundo comigo? Bom, nisso aqui você entrou no que nós chamamos, o que Cristo chama também de discipulado. Mas, vamos aí. Qual é o preço do discipulado? Hoje começamos a falar sobre isso. A salvação é de graça, mas o discipulado tem um preço. Fale para quem está do seu lado, para ele não esquecer nunca mais. Você fala para você não esquecer nunca mais. A salvação é de graça, totalmente. Mas o discipulado tem um preço. Fala para ele aí. A salvação é de graça. Viu, irmã Inês? Aí tem um preço. Bom,
você tem que decidir o seguinte: você quer entrar na escola do discipulado ou quer pagar o preço dos seus pecados? A salvação é de graça porque nós não podemos pagar o preço dos nossos pecados. E a única coisa, os pecados nossos só podem ser tratados em 2 lugares. Aonde? No inferno ou na cruz de Cristo. Só tem 2 lugares para resolver o problema do pecado. No inferno é condenação eterna para o resto da eternidade, sem Deus, sendo castigado e punido pelo mal que fez a Deus, pela ofensa a Deus. E na cruz de Cristo, quando você crê em Jesus, Ele não te condena, Ele te perdoa de todos os seus pecados. Aí você não passa nem em purgatório, porque não existe purgatório. Você vai direto para o céu. Amém? Está livre, porque Cristo pagou o pecado. Só tem essas 2. A salvação é de graça, mas Ele te chama para o discipulado. Discipulado é a escola dele. Você vai aprender todos os dias como é que a gente vive igual a Jesus. Porque você aprendeu até hoje no mundo. O mundo te encheu sua cabeça de tanta coisa ruim. Agora Jesus vai te ensinar a andar com Deus. Mas isso tem um preço. Essa escola tem um preço. Não é que você vai pagar dinheiro não, viu, gente? Quando fala preço, todo mundo fala assim, nessa crise, Deus me livre. Deus me livre. Pagar mais o quê? O que é que tem que pagar? É o dízimo? Não, dízimo não paga a escola não, viu? Dízimo não tem nada a ver com discipulado. Dízimo não tem nada a ver com isso. Dízimo é para pagar isso aqui, ó. Tá vendo? Luz acesa, tem essas coisas. É isso aí. Agora, o preço a ser pago, nós vamos tratar no próximo domingo. Você falou, mas não está aqui, não é para hoje? É porque antes disso, eu quero que você tenha uma visão da necessidade de você pagar este preço do discipulado. Você tem que ter a visão da necessidade disso. E é por isso que nós vamos em Efésios capítulo 6, verso 10 a 20. Abre a sua Bíblia, se você não a abriu, e vamos ler comigo. Eu quero pedir a você a máxima atenção. Vamos ler o texto? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Lendo todos juntos? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o quê? O capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra lida. Fala ao nosso coração nesta noite. Repreende também tudo aquilo que o inimigo armar contra nós, para nos distrair para longe da palavra do Senhor. O Senhor repreende todas as ciladas do inimigo
e abençoa a mente e o coração de cada um de nós. Os ouvidos, abre-os agora para que entendamos a tua palavra. No nome de Jesus que nós oramos. E a igreja diz amém. 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 Vamos adiante. Eu quero pedir o Danilo para colocar isso. Aqui nós tratamos, queridos, de um texto sobre a armadura de Deus. Você viu aí na sua Bíblia? A armadura de Deus. Para que a armadura de Deus? Por que a armadura de Deus? Pelo seguinte, você como cristão é colocado imediatamente numa guerra. Você nasceu de novo, começou a sua vida cristã, você cai de paraquedas na guerra. Você começou a sua vida cristã, imagina que você é um daqueles paraquedistas, um daqueles soldados que vai ser colocado no campo de guerra. Já viu aqueles filmes? E você está indo no avião, conversando com seus colegas, aquele dia muito maravilhoso, entrou, você está ali, uma maravilha, e o comandante diz, hora de saltar, você saltou. Quando você saltou, você sabe aonde você parou? Você parou no campo de guerra e bala está comendo para tudo quanto é lado. Se você recebeu uma palavra de alguém na igreja assim, olha, sua vida está muito sofrida, está faltando Deus na sua vida, você está lutando, a vida tem muita luta, muito sofrimento, você tem que buscar Deus para acabar com isso. Eu quero dizer para você que você caiu no conto do vigário. Isso é uma mentira. Se você buscar a Deus, você vai cair no campo de batalha. Mas quando eu me converto, quando eu entrego a minha vida para Jesus, assim, eu não fico assim tranquilo, calmo, assim, a vida não fica assim em paz. Em paz o coração com Deus. Você está entendendo? Coração com Deus. Mas você caiu de paraquedas no campo de guerra. A hora que você pôs os pés no chão, você já recebeu a metralhadora do seu comandante ali embaixo. Abaixa, meu filho, que vem bala. Entendeu? É assim. Você começa a vida cristã assim. Jesus diz assim, não penseis que vim trazer paz ao mundo, eu vim trazer guerra, porque os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quando você entrega a sua vida para Jesus, na sua própria família se levanta gente contra. E se você é novo na fé, se não levantou, pode ficar tranquilo, vai aparecer, vai chegar. Viu? Vai vir. Então, lembra lá do preço do discipulado? Todo mundo ainda comigo? Ninguém ainda desanimou não, né? Não? Então eu quero dizer para você que você caiu, foi colocado por Deus, convocado para esta guerra e você foi posto nesta guerra. Quando Paulo escreveu esta carta da prisão, ele estava algemado a um soldado romano. Ficava ali tendo rodízio de soldado, vigiando ele, tinha uma corrente amarrada, algemada a um soldado. Provavelmente Paulo está escrevendo e pedindo a Deus a direção no que ele ia escrever para os irmãos em Éfeso. E ele precisava falar para os irmãos que eles deveriam ser fortes para estar na guerra. E ali, ele olha do lado, tem o quê? Tem um parrudo de aqui fala parrudo também, um baita de um soldado, e ele algemado ali, e ele olha assim e fala, é esta ilustração que vai mostrar claramente para os irmãos como é que é a vida cristã. A ilustração de quê? A comparação de uma guerra. E ele começa a descrever um soldado romano. O que nós lemos aqui é este soldado aqui, ó. Esta armadura que você está vendo aqui, ele está descrevendo aqui agora nesse texto. E ele diz que você e eu devemos tomar
estas armaduras devemos entrar na guerra e nos preparar e nos fortalecer. Amém? Então vamos direto ao nosso texto. E a primeira implicação, quero pedir o Danilo para colocar ali, nós vamos trabalhar em cima disso aqui. Primeira coisa que nós vamos ver, ali não está dando para ver direito, é tomar consciência da guerra espiritual. Primeira coisa que eu quero que você lembre disso. Tome consciência. Irmãos, muitos casais deveriam conhecer a guerra espiritual, muitos pais e filhos, muitos patrões e empregados, muitos colegas de escola, muitos professores deveriam entender sobre a guerra espiritual. Se você entender sobre a guerra espiritual, muita coisa dentro da sua casa, dentro da escola onde você estuda, no trabalho onde você está, junto com os colegas, você entenderia muito mais. Nós tivemos um tempo em que as igrejas não preocupavam com batalha espiritual. E depois chegou a década de 80 que todo mundo só falava de batalha espiritual, batalha espiritual. Funciona assim, tem crente que vive como se o diabo não existisse e como se os demônios não existissem e que ele não estivesse colocado numa guerra. E tem outros crentes que vivem da seguinte maneira, eles só pensam no diabo, mais no diabo do que em Deus. Eu lembro de que nessa época, na década de 80, tinha pessoas que vinham ao culto, irmãos que vinham ao culto, quando furava o pneu, ele falava assim, foi o capeta, foi o diabo. O pneu estava careca, o pneu já tinha desgastado, já estava pedindo socorro, o pneu fura, a culpa foi de quem? Foi do diabo. Então, os exageros, vocês estão me entendendo? Exagero. Uns pensam demais nele, outros o ignoram. Nós somos chamados a viver a todo momento equilibrados, sabendo que em todos os momentos, nós estamos numa guerra. E devemos atribuir culpa aos nossos pecados, responsabilidade ao diabo, às coisas do diabo, e tomar uma decisão de viver o que o apóstolo Paulo nos diz aqui. Você foi colocado nessa guerra. Se você nasceu de novo, se você crê em Jesus, se converteu e diz, eu quero servir a Jesus, você foi colocado nessa guerra, você está hoje nessa guerra, e talvez você não entenda algumas coisas que estão acontecendo com você, porque você não entendeu a batalha que você está. Mas eu quero que você olhe aí em Efésios, eu separei mais em Efésios capítulo 2. Por que essa batalha existe? Por quê? Capítulo 2, verso 12. Eu quero ler alguns textos para você, e eu quero que você olhe aí na sua Bíblia, acompanhe para você entender a razão por que você está na guerra. A razão. Você tem que saber por que eu estou aqui nessa guerra. Eu não pedi para estar aqui, não foi isso? Você pediu ou não pediu? Não pediu, mas você, como cristão, foi posto nessa guerra. Por quê? Efésios 2, verso 12 e 13. Vamos ler todos juntos? 2, 12 e 13. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e... Como é que era o seu estado antes de se converter a Cristo Jesus? Sem Deus. Não, mas eu tinha Deus. Tinha não. Sem Cristo você está sem esperança, separado da comunidade de Israel, isso é da aliança de Deus, das coisas de Deus. Você estava sem Deus. Deus estava preservando sua vida, livrando você de acidente, dando comida para você, fazendo tudo, mas você não tinha Deus, você estava do outro lado da guerra. A que lado que eu estava? Efésios 2, verso 1 e 2 e 3. Efésios 2, verso 1, 2 e 3, vamos lá? Ele vos deu vida, estando vós o quê? Mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Você andou nessa vida de pecado, você andou aí.
Agora você converteu, graças a Deus, amém? Agora você é crente, largou esse mundo perverso. Nos quais andastes outrora, segundo o quê, irmãos? Segundo o curso desse mundo aqui, ó. Vamos lá, o mundo diz o quê? É para cá? Então embora. O mundo diz é para cá? Então embora. Tudo que o mundo diz, você segue. Você não segue a Cristo, você segue o mundo. Cristo diz é para cá, você diz eu estou seguindo o mundo. O que ele diz mais aqui? O que ele diz? Segundo o príncipe da potestade do ar. Isto é uma expressão para Satanás e seus demônios. Quando você não tinha se convertido, antes de se converter, cegamente você seguia, não era a Deus. Porque por trás do mundo tem um chefe. Sabe quem é o chefe? O diabo. Eu costumo ilustrar para os discipulandos da seguinte maneira. Você está com vontade de comprar. Você já teve vontade de comprar? Ixi! Está com vontade de comprar. Aí você sai e você chega assim, Sete Lagoas, Belo Horizonte, Montes Claros, e você vê aquelas lojas assim, com aquelas vitrines assim, e as lojas falta engolir você. Vem cá, meu filho. Não é isso? E você olha e você vai, cada vitrine que você vê, você olha assim, eu estou precisando disso aqui. Eu estou precisando disso aqui. Não é assim? Por trás daquilo lá tem um cara lá da publicidade, o chefe, o mandão, que falou, ó, você vai colocar aquele manequim, entendeu? Todo assim. Para quando a mulher passar, ela olha para o manequim e faz o quê? Estou precisando disso aqui, estou precisando, eu tenho um sonho de comprar um trem desse. Comparando aqui, comparando. A carne nossa é como, viu gente? Não é mas é como o desejo de comprar. O mundo é aquela loja aberta e toda empetecada para te atrair. O mundo faz isso com você. Mas lá por trás da loja tem um chefe, o estrategista, o cabeça, aquele que está querendo, enfiar a mão no seu bolso. Quem é? O estrategista, o dono. Quando você segue a carne, você tem um desejo de pecar. Você já tem o desejo de pecar. Todos nós aqui já temos o desejo de pecar. Você já tem. Aí vem o mundo. O mundo é o quê? O mundo é aqui, atraindo você. Vem para cá, a night. Isso aqui, vem para cá. Adultério, vem para cá. Isso aqui, ganhar dinheiro escuso, vem para cá. Aqui, aqui você fica rico. Aqui. Vem para cá porque no mundo, aqui a religiosidade, você faz umas rezas assim, e aí você consegue obter favores da divindade assim. Isso tudo é mundo. Mas por trás de tudo isso, tem um só. O chefe de uma legião inteira. Quem é? Satanás. Olha o que o texto diz. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua em quem, gente? Nos filhos da desobediência. Entre os quais, agora que está aqui a razão. Vamos lá? Entre os quais, também todos nós, nenhum de nós era diferente. Todo mundo nasce perdido no pecado. Todos nós andamos outrora, num tempo atrás, segundo as inclinações da nossa carne e dos pensamentos, os nossos, não os de Deus. E éramos por natureza, o quê? Filhos da ira, quer dizer, dignos da condenação de Deus, como também todos os demais. A raça humana toda foi colocada nesse estado por causa do pecado. Agora, verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, arrancados desse mundo. Quer mais um texto? Passe aí algumas páginas à frente. Você vai ter Filipenses, mas você vai ter depois de Filipenses, Colossenses. Colossenses 1, verso 13.
Colossenses 1:13. 1:13 e 14. Colossenses 1:13 e 14. Está aí logo à frente de Efésios. Depois de Efésios, Filipenses, depois de Filipenses, Colossenses. Amém? Ou misericórdia? Então, logo após, Colossenses 1, verso 13 e 14. Vamos ler então? Ele nos libertou de quê? Do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Agora, Cristo, Deus fez o que com você? Pegou você desse mundo assim, desculpa, entendeu? Arrancou desse mundo perverso e trouxe você para o reino do Filho do seu amor. E você diz agora, reino do Filho do amor é paz e tranquilidade. Não é. Você caiu aonde? Na guerra. Você sabe por quê? Porque antes você estava jogando no time errado, no time que era contra Deus, agora você passou para o outro lado. Antes você estava jogando para a Argentina, agora você está defendendo o Brasil. Essa ilustração não foi boa, eu reconheço. Vocês entenderam? A rivalidade, a rivalidade é horrível. Você não sabia, mas você estava lá. Eu estava lá. Eu estava lá. E eu era religioso, mas estava no time errado, dentro da igreja. Mas Cristo me tirou do império das trevas, me transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora, esse império das trevas falou assim, não, perder um soldado nosso? O Eterno tirou um soldado nosso, nós vamos fazer esse soldado cair. Ele o tem como traidor do seu exército. E ele Satanás quer ver você cair. E ele vai fazer de tudo para que você caia. É por isso que você está agora numa guerra. A maior guerra que sempre existiu. Sempre existiu. Você foi convocado para ela. Por isso, nós precisamos tomar duas atitudes que Paulo nos diz aqui em Efésios 6. Todos juntos, Efésios 6, verso 10. Vamos ler agora. Próximo aí, Danilo, por favor. Primeira atitude, o que é que nós devemos fazer? Devemos ser fortalecidos. Sejam fortalecidos. Digo para o irmão, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Outra vez, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Verso 10, leia comigo aí. Quanto ao mais, sede o quê, irmãos? Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Tem uma coisa importantíssima aqui. É que o termo primeiro, ele é um imperativo. É uma ordem. Deus não está pedindo você, por favor, você podia, por obséquio, né, ser fortalecido, né, se fortalecer. Seria melhor para você. Eu acho melhor você se fortalecer. Deus não diz isso. Dá uma força aí, dá um jeito. Ele diz o quê? Sejam. É uma ordem. Você agora está no exército de Deus e essa é a ordem que você tem o quê? Sejam. A segunda característica do verbo que nós temos aqui é que ele está no passivo. Não é você que se fortalece, é você que se deixa fortalecer. Portanto, a tradução mais clara para nós seria assim: deixem-se fortalecer. Vamos falar assim, todos juntos? Deixem-se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. O que é que isso diz para nós? Primeiro, o imperativo é uma obrigação. Você tem que ter uma atividade nisso aí. Segundo, é passivo.
Não é as forças não vêm de você, mas Deus já preparou todas as forças que você precisa. Tudo que você precisa. Tudo. Tudo. Nós vemos isso em 2 Pedro capítulo 1, verso 3 em diante. Mas aqui nós vamos ler Efésios 5. Como nós podemos fazer isso? Vamos rapidinho para nós fazermos isso. Efésios 5, verso 15. Leia, vamos ler todos juntos? Efésios 5, 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Não como nécios. Não sei nem o que está acontecendo comigo. Será o que está acontecendo? Você passou a saber na Bíblia? Não passei nada, não sei. O que está acontecendo? Nécio, não como tolo espiritual. Você tem que passar a saber. Você precisa saber. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Que guerra é essa? Como é que você está? Onde você está? Você precisa saber. Amém? Precisa saber. Como você vai fazer isso? Vamos lá, verso 16. Remindo o tempo, porque os dias... Remindo o tempo. Aproveitando o tempo. Cuidando. Fica gastando tempo. Meus irmãos, quantas vezes você tem tempo, e todos nós temos tempo para ler a Bíblia, ler e nos fortalecer. Ouvir uma mensagem. Cantar louvores, buscar a Deus de todo o nosso coração, participar dos cultos, envolver no trabalho, congregar, estar cavando cada vez mais, bebendo mais da palavra do Senhor, enchendo mais o nosso coração, e nós estamos gastando tempo com o Facebook. Que bolo lindo. Esse cachorro, um cachorro com roupa, vou curtir. Eita, olha gente, que coisa, lá em Brasília, compartilhar. Você passa 2 horas no Facebook ou na internet e seu coração está vazio. Você sabe por quê? Porque Deus já te deu tudo para você fortalecer e você diz, vou desperdiçar meu tempo. Verso 17, por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Onde é que você sabe a vontade de Deus aqui? Ó? A vontade de Deus está aqui. Ó. Aprender a vontade de Deus. O que mais? Continuando. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Quer dizer, todo tipo de coisa ruim vem da embriaguez. Mas o contrário da embriaguez, o que é que ele diz? Mas enchei-vos do Espírito. E o termo, novamente aqui, é imperativo passivo, que seria então o quê? Deixem-se encher do Espírito. Deixem-se encher do Espírito. Deixe-se encher do Espírito. Como? Como, Paulo? Como eu posso ser cheio do Espírito? Verso 19, juntos? 19, 20 e 21. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Né? Vamos começar um pouquinho. Para de ouvir, não sei o que lá, Wesley, Safadão. Né? Misericórdia. Irmãos, ponha seu ouvido a serviço de coisa que agrada a Deus. Meu Deus do céu, gente, não gaste seus ouvidos com nada que não presta. E sua boca também fala coisa que presta. Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, entoando e louvando a Deus. Vivam a vida cheia da presença de Deus. O que mais? Dando sempre, 20, graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja agradecido, para de murmurar. Às vezes a gente pensa que a gente só murmura com chuva, né? Eita, tempo ruim. Não chove não, isso aqui dá uma cabeça de jegue enterrado nessa cidade, só chove de Biquinhas para lá, aqui não. Então, a gente não reclama só disso. A gente reclama da esposa, do filho, do não sei quem. A vida vai se
esvaziando. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo não comunga com essa reclamação sua. Ele não tem comunhão com isso, não. Você tem que largar isso. Você está entristecendo o Espírito Santo com essa conversa. Entristecendo. Para de falar isso. É porque se eu falar vai dar uma coisa errada? Não, é porque você está entristecendo mesmo o Espírito Santo. Não é porque vai dar nada de errado, não. É porque você está entristecendo mesmo. Esse é que é o pecado. O pecado não é assim, se eu falar assim, um avião está caindo aqui agora. Já é perigoso, né? A palavra tem poder, o avião vai cair aqui agora. Não é isso, não. Aí caiu, eu não falei, caiu, matou todo mundo. Eu falei. Você não vai falar isso porque você morreu, né? Mas preste atenção. Preste atenção. Não é essa a questão de falar coisa ruim. A questão de falar coisa ruim, você sabe o que é? É porque você entristece o Espírito Santo. Você tem que ser fortalecido no Espírito. Fortalecido no Espírito. Encher. Verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. E aí ele vai explicar sobre o que é isso no temor de Cristo, o que é sujeitar. Segunda atitude que nós devemos ter, para a gente ir mais rápido. Vamos lá? Segunda atitude, qual é? Revestir de toda a autoridade. Efésios 6, verso 11. Acompanhe comigo agora, verso 11. Efésios 6, verso 11. Todos juntos? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, presta atenção. Você vai tirar, olha aqui, você está seguindo a Jesus, você foi colocado na guerra, você já caiu lá, já vai tirando essa roupa velha de quem não era guerreiro e vestindo a armadura do guerreiro. Vai colocando a armadura do guerreiro porque você está em guerra, meu filho. Você pode levar uma bala no peito em qualquer momento. Você tem que entender, você está em guerra. Então, você agora foi tirado do soldado do inimigo e foi feito soldado de Cristo. Soldado de Cristo tem que se fortalecer e tem que se armar. Se você não se armar, você vai ficar tão ferido na batalha e ficará irreconhecível. Então, você precisa entender. Ele diz, a nossa luta não é contra carne e sangue. Para de pensar. Gente, para de pensar que quando os outros falam mal de você, que a luta sua é contra os outros. Para de pensar isso. Você fica com raiva no coração de outras pessoas, você não entendeu. Não entendeu. A sua luta não é contra a pessoa que você vê, as outras pessoas. Alguém te fez mal essa semana? Não fala. Não vai, é perigoso. É muito provável que alguém tenha te feito mal essa semana. Alguém te fez mal, xingou, falou alguma coisa que não era digno, você não precisava ter ouvido? Eu quero que você entenda. A sua batalha como cristão não é contra essa pessoa. Por mais que ela seja responsável, culpada pelo que ela fez diante de Deus. Ainda assim, não é. Tem mais coisa por trás do que isso. Enxergue mais longe. Veja mais longe. Veja mais longe. Mas você só pode enxergar mais longe de joelhos, em oração. O cristão de joelho enxerga mais do que qualquer professor universitário de pé. Um cristão de joelho enxerga a vida espiritual muito mais do que qualquer filósofo ou pensador. Você tem que estar de joelho na presença do Senhor e o Espírito Santo enchendo seu coração e você enxergar a batalha que você está nela. Amém? Nossa luta não é contra o sangue e a carne. E aí ele diz as peças da armadura. Todos juntos?
todos juntos a armadura, então, que nós temos, verso 14. Rapidinho, a primeira armadura que ele diz é: cingindo-vos com a verdade. Coloca a verdade. Cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Era uma proteção no peito do soldado. O que mais? Não vamos passar em todos, mas calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. As sandálias dos soldados romanos, eles podiam correr livremente em qualquer terreno. E era antiderrapante. Eles já tinham essa estratégia. Embraçando sempre o quê? Você viu o tamanho do escudo? Protegia praticamente o corpo inteiro do soldado. O escudo, ele era umedecido em água e ele pesava, mas o soldado tinha que ser forte para carregar esse escudo. Ele era umedecido, porque quando lançavam flechas, o quê? Inflamadas, batia no escudo e acabava. A fé é o que vai proteger sua cabeça daquilo que Satanás está jogando, ó. Sua cabeça vira um turbilhão durante a semana, sabe por quê? Porque Satanás está só assim, ó. E você não usa o escudo da fé, para se proteger. O que mais? Tomai o quê? 12, 17. Tomai o capacete da salvação. Capacete que protege exatamente o ponto mais importante. O que mais? A espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Tudo isso aqui que nós vimos tem a ver com a Bíblia. Desde o cinturão, a couraça, o cinto que prende as armas, a couraça, o escudo, tudo tem a ver com a Bíblia. Você tem que aqui, ó, buscar a fé, o escudo. Você tem que buscar aqui o cinturão, a couraça, tudo aqui na palavra. Mas junto com a palavra, ele diz, verso 18, todos juntos, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Você vai sair daqui agora, vai para casa. Ou não, vai para passar na pizzaria, talvez, né? Tem sempre um querendo ir, né? Junto. Aí você me chama também junto. Se você for para pizzaria ou para casa, você deve ir como? Orando no Espírito. Está dirigindo? Tem que orar no Espírito. Está caminhando, está jogando, está não sei o quê, está fazendo o quê? Você está estudando, você tem que ir orando no Espírito. Em todo o tempo, viver no Espírito. Não assim distraído. Tipo, uma hora eu estou na igreja, crente. Outra hora eu estou no mundo, do mundo. Não. Sempre no Espírito, com o Espírito Santo aqui, ó, dirigindo sua vida. Amém? Mas você tem que lembrar, da palavra primeiro. E, irmãos, nós encerramos essa parte aqui e eu quero ir para a última, para que você entenda. Qual o objetivo de tudo isso? Ficar firmes contra as ciladas do diabo. A palavra ciladas no grego é metodeia, de onde vem a nossa palavra método. Mas ela é melhor traduzida como estratégia. O maior estrategista do mundo, que conhece toda a arte da guerra para destruir vidas, famílias, para destruir almas, chama-se Satanás. E ele é um planejador eficaz e ele tem estratégias. Eu não vou demorar nesse ponto, eu só quero criar um caso hipotético aqui agora, para que você entenda. Hipotético, mas não incomum. Pode acontecer várias vezes. Imagine que você tem uma fraqueza, por exemplo. Eu vou citar uma coisa que eu imagino que ninguém aqui tenha, para eu não correr o risco de estar citando alguma pessoa. Então,
Imagine que você tenha uma inclinação fácil para se corromper. Quando você vê dinheiro fácil, você pula dentro, entendeu? Você fala assim, essa é a minha chance de sair da pitimba. Né? Você não pode nem pensar. Você se converteu e está agora na guerra. O inimigo quer te destruir. Ele já sabe que você tem essa fraqueza. Ele te conhece de muito tempo. Ele conhece sua família, as fraquezas de sua família. Ele conhece sua história de vida. Ele conhece tudo sobre você. E no seu histórico ele entende o seguinte, essa fraqueza tem vários métodos para ele cair nesse ponto. E o que ele faz? Ele pode usar muitas coisas, mas ele usa geralmente uma coisa muito boa. Mas é muito boa. Boa e que a Bíblia aprova essa coisa. Por exemplo, numa crise dessa, é bom ou não é você achar um emprego bom? Sim, não é? Tem muita gente perdendo emprego aí, você encontra uma oportunidade de emprego. Está todo mundo perdendo emprego. Todo mundo é um exagero. Mas você, de repente, chega uma oportunidade de emprego. Você diz, era tudo o que eu queria. E você chega a dizer, é uma bênção de Deus. Não é assim que você vai dizer? E é ou não é, gente? O emprego não é uma bênção? É. Acontece que, naquele emprego, pode ter uma pessoa que o próprio inimigo já tem estrategicamente ali, preparada, para corromper você. E num trabalho de meses e até anos, ele vai te levar a cair no mundo da corrupção. Ele é paciente para te esperar a cair no dia certo. Isso é o quê? Estratégia. E você precisa estar firmado na palavra, vivendo em todo tempo em oração no Espírito, para não cair. Para não cair. Você sabe por quê? Porque o objetivo do diabo não é te empobrecer, não é te fazer doente. O objetivo do diabo é fazer você cair da fé. Se você abandonar a fé, se você deixar de servir a Cristo, se você largar Jesus, se você esfriar, se você nem cumprir seu ministério e seu chamado na guerra, ele já venceu, ele já te tornou inútil no reino de Deus. E para ele isso é uma maravilha, porque é menos um estrago no reino dele, no império dele, e você se tornou inútil no reino de Deus para desbancar o império das trevas, e ele te inutilizou com a estratégia muito inteligente. Todo mundo comigo aqui até agora? Entendeu? Portanto, hoje, eu quero deixar esta palavra para você. Primeiro, o quê? Sejam o quê? Fortalecidos. Crie músculos, crie tendões, seja forte na fé. Seja forte, lembre disso, lembre disso. Sejam o quê? Fortes. Fortaleça a sua fé no Senhor Jesus. Segundo, o quê? Revistam-se de quê? De toda a armadura, não é de uma parte só, não, de toda a armadura, de toda. Reveste, porque você está em guerra. Para lembrar de uma coisa, para ficar firmes. Aí diz o verso 11, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Amém? Você entendeu agora por que o discipulado tem um preço alto? Porque você está na guerra de um lado dificílimo, um lado vitorioso, mas um lado que você vai ter que ser fortalecido, você vai ter que orar, você vai ter que ler a Bíblia, você vai ter que se esforçar, você terá que dedicar-se hoje. Amém?
Eu pergunto para você nesta noite: você será dos que retrocedem para a perdição ou dos que prosseguem para a vida eterna? Como nos diz Hebreus 10. Você vai se preparar para esta guerra? Você já se converteu? De que lado você está? De que lado da guerra você está? Se você está do lado certo, você já se preparou, você está sendo fortalecido, você está buscando com afinco, com dedicação. Você está buscando isso com dedicação, fortalecer. Você quer vencer o diabo mesmo, vencer a carne, vencer o diabo? Tire do seu coração todas as desculpas e hoje decida, eu quero servir a Deus de coração. Uma vez que eu encontrei uma pessoa, um irmão disse, nossa igreja está fria. Está muito fria. Não era presbiteriano não. Geralmente presbiteriano nem fala que está frio. Eu perguntei para ela assim, você está lendo a Bíblia todos os dias? Não, sim, de vez em quando. Você está orando todos os dias? De vez em quando a gente esquece, né, missionário? Você está congregando, participando dos cultos? Não dá, eu sou uma pessoa muito ocupada, eu tenho tantas ocupações, a vida para mim é muito difícil. Você não sabe a minha história. Eu falei, não sei mesmo não. Perguntei, mas você está evangelizando? Porque se eu passar uma semana sem falar de Jesus para uma pessoa, meu coração fica ruim. E eu duvido que um crente fique com um coração bom passando uma semana sem falar de Jesus para alguém. Eu tenho que levar o evangelho para alguém. Um tanto de gente sem Jesus, nessa morada nova, e eu passar uma semana sem falar de Jesus, sem ir assim especificamente, falar para uma pessoa, sabendo a verdade, é trair o próprio reino. Eu perguntei para ela, você está evangelizando assim? Toda semana, pelo menos uma pessoa por semana, você procura evangelizar? Eu não sei evangelizar. Você não foi transformada? Fui. Ou então é só falar da sua transformação, de que Cristo te transformou, porque Ele te salvou? Só isso. O que Jesus fez na sua vida? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Vamos supor que, eu deixei essa por último, mas você está jejuando? Pelo menos de vez em quando? Missionário, a igreja nunca programou um jejum. Eu falei, não estou perguntando se a igreja programou um jejum, eu estou perguntando se você está jejuando. É diferente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Certo? Falei, irmã, a sua igreja não está fria. É você que está fria. É o seu amor por Cristo que está fraco. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, tem misericórdia de nós. Nós vivemos, Senhor, uma vida neste mundo, aprendemos a viver neste mundo, e o Senhor tem tirado de nós muita coisa, mas nosso coração ainda é seduzido em muitas vezes a viver com a mentalidade de um perdido. Por isso eu peço ao Senhor, limpa nosso coração. E aqueles que não tomaram consciência da guerra em que foram metidos, em que o Senhor os pôs, que o Senhor agora, nesta noite, tira essa ilusão do nosso coração e ensine-nos a entender que nós fomos chamados para guerrear contra as trevas, contra o império das trevas, mas que o Senhor já nos deu tudo para fortalecer a nossa alma, para vencer o inimigo, todas as armaduras, as armas dessa armadura maravilhosa que nos dá vitória sobre Satanás em todos os momentos, e que
tendo nós o cuidado, ó Deus bendito, de tomar essa armadura, de nos fortalecer, nós não apenas vamos permanecer firmes, mas vamos tirar outras pessoas que estão cativas nos seus pecados. Por isso, Senhor, fortalece os seus nessa noite, fortalece os seus nesta noite, dá a armadura do Senhor para cada um aqui, aviva o coração e desperta para que eles entendam que Satanás luta contra eles para fazê-los cair, mas nós somos fortalecidos pela Tua palavra e no poder do Espírito Santo para vencer esta guerra, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus nos abençoe. Amém?